E deu ruim aí para os bolsonaristas e para a direita no Senado Federal. O governo Lula conseguiu barrar aí um golpe trilionário. Eu estou denunciando aqui há meses e o Lula passou a denunciar no mês passado, o que inclusive foi aí, segundo pesquisas, responsável pelo aumento da popularidade do Lula, um crime trilionário que está ocorrendo, que é, nos últimos 12 meses, todos nós juntos, já pagamos 800 bilhões de reais para banqueiros vagabundos só de juros da dívida pública. Juros esses que são impostos pelo Banco Central, cujo presidente hoje não é o Roberto Campos Neto, mas voltará a ser talvez daqui 2 semanas. O Roberto Campos Neto, quando ele começou a entrar aí na linha de fogo, ele fugiu, saiu de férias o Campos Neto, ele adiantou férias que ele deveria tirar só no final do ano, e tirou essas férias. Ele vai voltar justo antes da próxima reunião do Copom, porque aí é um voto a mais para ele manter a taxa de juros alta. Até se falava em aumentar os juros, porém as taxas aí de inflação estão caindo, estão muito abaixo do esperado pelo mercado financeiro, então não vai ter como ele aumentar os juros, que é o que ele queria, para aumentar esses 800 bilhões para talvez 900. O que então estava tentando aí a direita neoliberal o mês inteiro mentindo sobre o Lula e sobre a taxa de juros. Eles acham que os espectadores são otários. Aí, para tentar mitigar isso, fizeram o quê? Contrataram mais um aí do gabinete do ódio do Campos Neto, que é um jornalista aí bolsominion, assim com o Tarcísio, para mentir mais ainda. Já vai piorar a audiência, capaz de julho ser pior ainda do que foi em junho. Pois bem, o que acontece? Para tentar mitigar o efeito de que o Lula vai indicar o próximo presidente do Banco Central, que é o Galípolo. O próximo presidente do Banco Central, Galípolo, ele vai diminuir os juros. Essa mamata de 800 bilhões por ano vai acabar. Então é um crime multitrilionário, porque se você pensar 800 bilhões por ano, em 2 anos são 1 trilhão e 600 bilhões. Para você ter ideia, o Bolsonaro roubou a aposentadoria de todos os brasileiros. Se você hoje é aposentado ou aposentada, você sabe, você está ganhando uma aposentadoria hoje menor, que é reajustada menor do que deveria por conta da reforma da Previdência. Se você não é aposentado ou aposentada, você tem que saber que você não vai se aposentar com os mesmos rendimentos que teria antes dessa reforma. Isso tudo é para que em 10 anos se economizasse, eu falo entre aspas, ou seja, deixar de pagar, de colocar no bolso da população aposentada, 1 trilhão de reais em 10 anos. Só que olha só que coisa, em 2 anos, apenas 2, vai 1,6 trilhão, quer dizer, 60% a mais do que isso, para o bolso de banqueiro vagabundo, saindo diretamente dos nossos bolsos. E aí isso sai do orçamento federal, e se o Lula não tiver superávit, aí o Lula que tá errado. Então o Lula é obrigado aí a cortar gasto em tudo que é lugar, a tentar aí arrecadar dinheiro de tudo que é lugar para ver se paga esses banqueiros. Olha que coisa, que coisa. Sendo que só diminuir um pouquinho na taxa de juros, você já faria com que tivesse muito mais grana para ter investimentos no Brasil. O que acontece? O Lula articulou, as lideranças do PT no Senado articularam e foi um toma lá da cá enorme, foi um quebra-pau enorme aí nos bastidores e eles conseguiram nessa semana barrar a votação desse projeto. No fim de agosto talvez seja votado, porém tem aí uma coisa que é o que estava querendo o governo Lula. Quando o Lula não quer, em 2024 não quer aprovar algo, o que é? É empurrar com a barriga o máximo possível para agosto. Por quê? Então, isso ficando para agosto é dizer que isso vai ficar só pro ano que vem. Se vai ficar só pro ano que vem, não vai ficar porque em dezembro o Lula vai indicar o Galípolo para a presidência do Banco Central.